Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem? A professora está aqui na página 33 da apostila, tá? Onde nós já havíamos vindo até o exercício não, né? Uma explicação aí com exemplos até aí a letra C, onde mostrava que ali na balança, né? Ali na página 32 ainda, uma balança com uma quantidade de bombons, né? E aí pedia se você retirasse, por exemplo, uma quantidade de cada parte, ou se você adicionasse uma quantidade em cada uma dos pratos da balança, né? O que aconteceria? A letra C, por exemplo, ela perguntava assim: o que aconteceria com o equilíbrio se dividíssemos por dois a massa do conteúdo de cada prato? Não aconteceria nada no momento que nós mexêssemos com as duas, né? O equilíbrio só seria alterado caso nós tirássemos apenas de um dos pratos, de um dos lados da balança, né? Então, nós viemos aí até a letra C, e aí depois disso tem uma definição, né? Sobre isso que se chama de princípio multiplicativo. Em qualquer equação é possível multiplicar ou dividir os dois membros por um mesmo número diferente de zero, mantendo a igualdade. Isso esse é chamado então de princípio multiplicativo, tá? Então, a partir do momento que você pode, digamos, aumentar o valor ou diminuir o valor, dividindo ele, né, de cada membro da equação, do primeiro termo e do segundo termo, ou do primeiro membro e do segundo membro, né, digamos assim, antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Desde que você faça ambos pelo mesmo fator, multiplique ou divida pela mesma quantidade, pelo mesmo número, eles não terão alteração em seu resultado, tá? Vejam este outro exemplo que aparece aí. Isabela e Tiago estão elaborando problemas para serem resolvidos por meio de equações. Esse foi o problema proposto por Isabela. A soma do triplo da minha idade com 5 anos resulta na idade da minha mãe. Se ela tem 41 anos, quantos anos eu tenho? Então vejam só. Escreva na letra A, escreva uma expressão algébrica para representar a minha idade, né? A minha idade. Esse foi o problema que ela sugeriu para o colega. Uma expressão algébrica para representar a idade dela, representado pela letra M, certo? E outra para a idade da sua mãe. A idade da mãe dela é 3M mais 5. Por quê? Porque ela disse que a soma da idade, do triplo da idade dela, ou seja, se a idade dela foi representada por M, o triplo da idade dela nós representamos por 3M, né? Ela disse que a soma do triplo da idade dela com 5 anos, então 3M mais 5, resulta na idade da mãe, que tem 41, né? Então, a expressão que representa a idade dela, M, a idade da mãe, 3M mais 5. Escreva a equação que corresponde a essa situação e determine uma solução, né? Então, veja só, colocamos ali 3M mais 5 para a idade da Isabela, né? 3M mais 5 igual a 41, porque 41 a gente sabe que é o resultado da idade da mãe dela, tá? E aí a resolução, 3M mais 5, né, igual a 41. Substituindo, tá? Colocando essa resolução, né? Passando ali o 5 que está positivo, passando para o lado depois do sinal de igual, passando para o outro lado, né? De mais 5 ele vai para menos 5, estão vendo? Então ficou ali 41 menos 5, né? E aí o 3M, 3 vezes M, o M está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então eu teria ali 36 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando com o M, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Ou seja, ela tem 12 anos, certo?
O outro probleminha que foi proposto pelo Tiago, segundo probleminha descrito ali. A diferença entre as idades de meus dois irmãos é de 8 anos. A idade do meu irmão mais velho é a diferença entre o dobro da idade do mais novo menos 4 anos. Qual é a idade do meu irmão mais novo? Né? Escreva uma expressão algébrica para determinar a idade do meu irmão mais novo. Qual podemos representar a idade do irmão mais novo? Poderíamos usar qualquer letra, que ele utilizou a letra N. A idade do irmão mais novo, N, é o valor que nós não conhecemos, é a incógnita, né? E outra idade do irmão mais velho. Ele disse que a diferença da idade dos irmãos é de 8 anos, né? Ele já falou que o resultado ali da diferença é de 8 e que a idade do irmão mais velho é a diferença entre o dobro da idade do mais novo menos 4, ou seja, 2n menos 4. O dobro da idade do mais novo, duas vezes, né? 2 vezes n menos 4. A situação, a equação que corresponde à situação e a solução dela, né? Determine uma solução. 2n menos 4 igual a 8. Aí, da mesma forma, nós vamos passando, tá? Nós vamos passando os números, né? As incógnitas, nós vamos deixando ela isolada, nós vamos passando para o outro lado o que é possível. Por exemplo, nós temos o menos 4, ele pode passar para o outro lado mais 4, tá? Aí, o 2 vezes n, o 2 que está multiplicando pelo n, ele passa dividindo. Ou seja, nós teríamos lá do outro lado aqui, ó, 8 mais 4, que é 12, né? E o 12 dividido por 2, porque ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 12 dividido por 2, nós teríamos o resultado ali, tá? Aqui o esboço da resolução, né? De como que ficou. Então, chegamos ao resultado ali também, né? Da idade do irmão, certo? Só observar que ali, né, nós temos dois n's na nossa fórmula. Nós temos o 2n menos 4, que é a representação lá da idade de um deles, né? E como no problema descreve assim, a idade do meu irmão mais velho é a diferença entre o dobro da idade do mais novo menos 4. Por isso que nós temos ali 2n menos 4. Menos n, porque este n é a representação da idade do irmão mais novo, tá? Aí igual a 8, né? Então, passou ali, menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Então, fica 2n menos 1n, né? Igual a 12, tá? Simplificando, né? Essa resolução aqui, 2n menos 1n igual a 12. Então, 2n menos 1n fica 1n. Então, n igual a 12, tá? Porque antes de passar ele dividindo lá para baixo, a gente já pode fazer essa subtração aqui. 2n menos n. Aí ficaria só 1, então não faz diferença passar ele dividindo, porque 12 dividido por 1 vai ficar o mesmo resultado, tá? Observe a determinação da raiz da equação, ou seja, da resolução, né, da resposta para essa equação. Menos 8x mais 5 igual a 29. Temos de duas formas. Uma delas, nós podemos fazer desta forma que está aqui, tá? Menos 8x mais 5 igual a 29. Acrescentar aqui o menos 5 deste lado, o menos 5 do outro lado. Esse é o princípio ali aditivo ou multiplicativo que está aparecendo no nosso conteúdo aí desde a aula anterior, tá? Aí, como nós temos aqui menos 5, diminuindo um 5 daqui e um 5 de lá, ele vai continuar tudo igual, tá? Menos 8 igual a 24. Aí, como nós temos menos 8x, né? Aqui e 24 aqui, ele fez o que? Ele dividiu as duas por 8, ó. Dividiu as duas por menos 8. Princípio multiplicativo, usando a divisão, dividindo os dois membros pelo mesmo valor para chegar ao resultado. Outra forma, que eu acho mais simples também, que vocês podem aprender de uma forma mais fácil, tá? É essa aqui, onde você vai simplesmente isolando o membro que está
com a incógnita, né? Você vai retirando de perto dele tudo que está sobrando. Por exemplo, nós tínhamos ali menos 8x mais 5, né? O 5 que está positivo passa para o outro lado negativo, tá? Aqui, então ficou 29 menos 5, que ficou igual a 24, né? Aí, 8 menos 8x, o 8 que está multiplicando, ele passa dividindo 24 dividido por 8, por menos 8 nesse caso, que é igual a menos 3, tá? Então, lembrem-se que do princípio multiplicativo, que é dessa primeira forma aqui, você sempre tem que adicionar ou diminuir ou dividir ou multiplicar os dois membros pelo mesmo valor, tá? Então, neste caso aqui, ó, ele colocou o menos 5 de um lado e do outro, né? Ele colocou dividindo o menos 8 de um lado e do outro sinal de igual também, tá? E chegou nesse resultado. Desta forma, você só tem que ir isolando, trocando de lado, né? Operação inversa é o que se chama isso aqui. Você vai trocando de lado todos os valores que estão acompanhando a incógnita até chegar ao resultado, ok? Então, vejam que nos anteriores aqui, ele fez isso. Ele foi adicionando ou diminuindo, né, valores dos dois lados, em ambos os lados da equação. Ele colocou aqui um mais 4 deste lado e um mais 4 daquele lado, tá? Mas, se nós fizermos aí desta forma, fica um pouquinho mais simplificado, um pouquinho mais direto, certo? Da operação inversa, né, fica um pouquinho mais direto. Aí, já na sequência ali, tem mais um exemplozinho, né, ó, comparando as duas formas, um exemplo não, uma definição, assim, digamos, né? Comparando as duas formas, o que há de diferente quando aplicamos o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Na segunda forma, omitimos o registro da subtração simultânea, excluindo o 5 do primeiro membro e escrevendo apenas o menos 5 no segundo membro. Ou seja, nós só passamos ele de um lado para o outro, né? E pelo princípio multiplicativo, na segunda forma, dividimos mentalmente ambos os membros por menos 8 e apresentamos o resultado de menos 3 direto, certo? Então, é só para finalizar, né, esta parte ali, ok? Como vocês já têm uma tarefa para essa data de hoje, né, que eu lancei ainda na semana passada, que é lá o caderno de atividades, página 18 e 19, como vocês já têm essa tarefa, então hoje eu não vou colocar nenhuma tarefa para vocês. Amanhã, na terça-feira, nós fazemos a correção dessa tarefa aí e continuamos os exercícios desta página aqui, da página que nós estamos concluindo aí, a página 34, ok? Então, boa semana de estudos e até amanhã.